Olá, começa agora mais um Frente a Frente e a nossa entrevista hoje é com o presidente da Coopervales, a cooperativa dos produtores rurais do Vale do Satuba, o fornecedor de cana, Túlio Accioli Tenório. Com ele, nós vamos falar sobre os desafios e as perspectivas dos produtores de cana em Alagoas desde o início da crise no setor sucroalcooleiro em 2012, que se agravou com a falência do grupo João Lira e até a crise atingir o seu nível mais alto com a quebradeira quase geral das usinas aqui no estado. E, claro, diante deste quadro, os produtores chegaram a um entendimento de criar uma cooperativa para tentar sair daquela crise. Então, nesse período foi criada a Coopervales. Então, é uma cooperativa para manter, claro, as atividades e o emprego na região. Eu converso, então, com o Dr. Túlio aqui. Eu agradeço mais uma vez a participação dele. E eu pergunto, Sr. Túlio, passados esses 5 anos da fundação da Coopervales, o que o senhor pode nos dizer dessa experiência de se agregar os produtores numa cooperativa desde quando a crise foi instalada? Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês e com todos. Olha, a cooperativa, na verdade, ela foi fundada em 2012. Nós fundamos essa cooperativa em 2012 no intuito de otimizar a nossa administração na época. Naquele momento, nós não pensávamos em assumir nenhuma indústria, né? Mas quando a crise começou a se agravar no Estado, não só no Estado, mas no país inteiro, no setor, existiu a possibilidade, em 2015, de assumirmos aí uma indústria do grupo, da massa falida, do grupo João Lira. A usina Uruba, usina Uruba, né? E com isso, como nós estávamos já com a cooperativa pronta, montada, apesar de que com um número pequeno ainda de sócios, na época a gente só tinha 32 cooperados, nós procuramos a justiça, né, e acenamos a possibilidade de participarmos aí de uma concorrência para arrendarmos essa indústria, a Uruba, né? Por quê? Porque a única forma que encontramos para sobreviver ou continuar no setor era se naquele momento a gente realmente assumíssemos uma indústria para que processássemos a nossa matéria-prima. As dificuldades eram tremendas naquele momento, porque as usinas com a capacidade financeira muito difícil, né? Devendo aos seus fornecedores, né? Algumas já em processo de recuperação judicial. E a única saída naquele momento seria realmente partirmos para esse processo do arrendamento da indústria. Foi um processo demorado, isso de idas e vindas, gerou muita discussão com o juiz na época, com o administrador judicial, mas houve um consenso entre o administrador e o juiz, Dr. Kleber, na época, do Kleber Borba, que seria interessante realmente que se pudesse a massa arrendar alguns ativos dela até chegar um momento que ela possa, que os valores desses ativos possam a poder oferecer no mercado num preço razoável, por conta daquele momento não existia interesse de nenhum grupo para comprar esses ativos. Então a forma de conservar esses ativos seria através de um arrendamento. Visto que, porque se você deixar uma fábrica dessa parada, ao longo dos anos ela vai se deteriorando e vai se transformando em sucata. Fora o campo que também que vai se exaurindo e chega a um ponto que você não tem mais produção. E foi o nosso caso quando nós pegamos a usina, né? Mas aí esse processo ele caminhou, o juiz editou, chamou para concorrência aqueles que tivessem interesse em participar do arrendamento. Naquela época, só um grupo se dispôs a arrendar, mas só queria arrendar as terras, não tinha interesse na fábrica, que não era interessante também para a massa falida, porque se você não funcionar a fábrica também se ia deteriorar e ia virar sucata. Por conta disso, a nossa proposta foi uma proposta mais acessível da cooperativa, e nós vencemos a concorrência. Pois bem, e essa experiência
de criar uma cooperativa para salvar o segmento, porque, na verdade, foi através da cooperativa que se conseguiu viabilizar o setor. É uma experiência que foi adotada com base em outra já existente no país? Sim. Lá em Pernambuco, antes da nossa entrar em operação, a Pumati, hoje também, ela está sendo gerida pela cooperativa, como também a COAF, que está gerindo a Colangia, a usina Colangia. E esses amigos nossos de Pernambuco também foram grandes incentivadores para que nós tivéssemos a coragem que eles tiveram lá em Pernambuco para enfrentar essa... Deu certo lá, né? E Pernambuco está dando certo também. Como está dando certo em Alagoas. Em Alagoas também, graças a Deus, até hoje está... Apesar de toda a turbulência, né, de mercado, da economia, da política, de tudo, nós estamos conseguindo ultrapassar essa fase crítica que passa o setor. A maior dificuldade hoje enfrentada pelos produtores? Olha, eu diria que a maior dificuldade nossa hoje é com relação ao crédito. Os bancos estão muito seletivos. Nós temos um contrato, por exemplo, nós temos um contrato de arrendamento com a Justiça que ele deixa a gente muito engessado para ter acesso ao crédito. Isso tem dificultado muito. Investimentos, né? E os investimentos são altíssimos. Só para você ter uma ideia, ao longo desses 4 anos, né, que são 4 anos, agora em novembro, que faz que a cooperativa está operando com a usina, nós investimos só no campo da usina, mais de 25 milhões de reais. Fora a fábrica, que nós tivemos que fazer alguns ajustes, algumas melhorias. Isso aí, se somar todos os reparos e as necessidades que foram adequadas para ela, isso vai gerar mais uns 15 milhões. Ou seja, isso foi um investimento na soma de 40 milhões entre campo e indústria ao longo desses 4 anos. De onde veio esse recurso? A maioria dos recursos, alguns cooperados que teve acesso ao banco, eles puderam ter esse recurso e fazer o seu campo. A gente teve alguma ajuda, vamos dizer assim, financeira por conta do Banco do Brasil, através de operações de ACC, né? Mas isso já depois, mais na frente, quando a cooperativa começou realmente a aparecer no mercado e o banco viu que aquilo era um case que merecia que tinha credibilidade. Ter a credibilidade. Né? E isso, e o Banco do Brasil realmente, nesse aspecto, ele tem nos ajudado muito, ele ajudou muito, né? E a gente tem honrado os compromissos em dia, né? E é isso aí, a dificuldade maior é o crédito, até porque você, quando vai fazer um investimento, o banco exige que você dê uma garantia real. E você está trabalhando uma área que não é sua, é uma área da massa falida. Aí você teria que buscar uma garantia real para dar, e muitos dos cooperados não tem como dar essa garantia real. Então isso realmente é uma dificuldade muito tremenda, mas mesmo assim, com toda a dificuldade, os cooperados se empenharam e conseguiram praticamente fechar toda a área da usina. O que representou o surgimento, a criação da cooperativa, da Coopervale, numa região onde praticamente até então o estado de Alagoas trabalhava com a monocultura da cana-de-açúcar, que estudiosos, cientistas sociais e políticos já avaliam, e desde sempre, que foi um erro do Estado se manter com a monocultura por tanto tempo. O senhor, que é do setor, como avalia essa questão? Olha, veja bem, eu sou entusiasta também da diversificação de cultura de lavoura. Eu também já fui plantador de amendoim, de milho. Vejo aqui, temos aqui no estado um incentivo na questão da diversificação com soja, com milho. Eu acho isso muito salutar e importante. Mas a cana-de-açúcar, ela jamais vai desaparecer do cenário da zona da mata não digo nem só de Alagoas, do Nordeste. Por quê? Porque a cana-de-açúcar, por ter um ciclo longo, ela é menos susceptível às variações climáticas do que uma cultura de um ciclo mais curto, como é o caso de uma soja, do milho, né, do feijão, do próprio amendoim. Então a cana, ela é uma cultura, vamos dizer assim, rústica, né, e que aguenta, vamos dizer assim, os intempéries, né, do clima. Então eu acho que a monocultura da cana, ela vai permanecer ainda por muito tempo. O que precisa é que seja dada uma condição de estabilidade de produção, de produtividade.
E isso demanda investimentos na infraestrutura de barragens, energia, de equipamento de irrigação. É um projeto que o governo acenou em participar, inclusive o Renan, isso foi criado uma Câmara Setorial aqui no Estado, e precisamos avançar nessa questão da infraestrutura, na questão de barragem, de equipamentos, de energia, né, para que a gente possa ter uma estabilidade de produção. Que o grande problema hoje de se produzir, não só a cana-de-açúcar, mas qualquer lavoura, no Nordeste, vamos dizer assim, chama-se o clima. Então a gente precisa ter uma segurança naquele momento que você precisar, você ter disponível lá a água e o seu equipamento de irrigação para poder salvar aquilo que você desembolsou, que você gastou, sem poder, e evitando até buscar isso depois através de seguro do governo. Isso talvez seja até muito mais caro para o governo, né, ter que dispensar um investimento, né, e não cobrar, mas assim, se a nossa bancada, a bancada federal, a bancada do Estado, o governo do Estado, não só de Alagoas, mas eu digo assim, do Nordeste. A região Nordeste. A região Nordeste Canavieira, eu acho que deveria ter um fórum permanente para discutir a forma de buscar essa estabilidade. Se nós tivermos aí uma estabilidade de produção, de produtividade nas nossas áreas. E venda, né? E venda. Garantia, né? A preço justo para o setor. Exatamente, assim. Mas quando você tem uma produtividade razoável, você ainda consegue ultrapassar, mesmo naqueles momentos de preços mais baixos, como estão vivenciando agora, atualmente. Mas na frente então, a gente fala sobre esse cenário. Isso precisa desses investimentos, e esses investimentos precisam que sejam direcionados através do governo federal, juntamente com o governo do Estado, e que a bancada, realmente, a bancada nossa e do Nordeste inteiro, olhe com carinho essa região canavieira, que é muito importante na questão social. Pois é, em termos de empregos diretos, o que o setor já proporcionou para o Estado e hoje, como está esse quadro? Olha, eu diria um número assim, rápido. Eu acredito que quando a Alagoas chegou ao auge de produção dela, talvez... Mais de 10 usinas, né? Quase 30 usinas. 30 né? usinas. Isso deveria estar gerando em torno aí de 120 mil empregos diretos. E hoje como a gente está com a metade da produção, deve estar na faixa de 60 mil empregos diretos. Né? Ainda significativo, né? Para uma economia que estamos vivendo aí recessiva. Para você ter ideia, a nossa unidade, lá, a Coopervales, hoje ela tem só de emprego direto, contratados pela Coopervales, quase 2 mil funcionários. Se você adicionar os terceirizados, que são as frotas de veículos, máquinas, equipamentos, os prestadores de serviços, isso dá mais de 500 empregos diretos, fora os funcionários dos cooperados, que também são contratados. Isso é um número que chega a mais de 3 mil. Eu me surpreendeu o fato de a Coopervales abrir vagas de emprego direcionadas em diversas áreas para a safra 2019-2020, e o senhor me dizia aqui que foram abertas 130 vagas e surgiram mais de 13.700 currículos. Verdade. Olha, isso significa que o desemprego está ainda generalizado na região, sem dúvida, praticamente. Sem dúvida. Não fosse a cooperativa, o que seria do setor? Eu digo nem tanto do setor, mas da região. A região estava assim, com uma perspectiva muito ruim, porque o próprio produtor não sabia o que fazer, porque você pegar uma matéria-prima, entregar e não receber, não é fácil. Fora os funcionários, né, os empregados mesmo, da própria usina, que nós aproveitamos, trouxemos esse pessoal tudo de volta, que estavam aguardando as suas indenizações, inclusive da massa falida, né, que veio sair uma parte agora, né, mas esse pessoal todo estava todo desamparado e sem renda, né. Isso
se não fosse a cooperativa, se não fosse isso, seria o caos, seria o caos, seria um desastre. Para a capital, para outras regiões do país. Para tudo. Para o êxodo. Inclusive para a própria capital, né? Para você, esse êxodo rural, que é péssimo, que o pessoal que está instalado com sua família lá no interior, tem que vai vir, para as periferias, e às vezes não tem a né? qualificação né, adequada para vir para a capital e ter um emprego numa qualidade que precária não é... ainda, mais precária mais precária ainda. Então, isso aí para a região, vamos dizer assim, foi uma redenção, vamos dizer assim, né, de um município que estava apagado, né, vamos dizer assim, e que hoje tem vida. A realidade é essa. Pois bem, senhor Túlio, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Há uma terra onde a nossa imaginação e fantasia são despertadas, através de brincadeiras, leituras e artes. Nesta terra, não há espaço para a tristeza. Quem não vive aqui, imagina uma terra cheia de sofrimento. Na verdade, aqui é a terra da esperança. A esperança que vem do amor, carinho e cuidado. Ainda somos pequenos, mas já enfrentamos grandes desafios. O maior deles é te convencer que somos fortes. E somos muitos, altos e baixos, grandes e pequenos, pelados ou não. Mas aqui, na Terra da Esperança, isso não importa, porque os sonhos são para todos. Instituto Arthur Amorim, semeando esperança. De volta com Frente a Frente, que hoje entrevista o presidente da Copervales, Cooperativa dos Produtores Rurais do Vale do Satuba, o fornecedor de cana, Túlio Tenório. Ele fala sobre os desafios, as perspectivas do setor, né, após assumir a massa falida da usina Uruba, Grupo João Lira, enfim, a crise que aconteceu no setor em 2012 e que resultou nessa saída, digamos assim, adequada para aquele momento e que está dando certo até hoje no equilíbrio da oferta de emprego no meio rural aqui de Alagoas. Eu perguntaria ao senhor setores que fazem o setor, que constituem, não é, esse segmento sucroalcooleiro no estado. À época, Asplana, Comisplan, ou seja, essas entidades, qual foi o papel desempenhado por elas no sentido de resgatar essa condição de empregabilidade no estado? Olha, nós tivemos várias reuniões, inclusive antes do nosso arrendamento, na Asplana, onde cederam o prédio, onde se reuniu no auditório, discutimos as bases do arrendamento, nós tivemos esse apoio logístico da Asplana. Agora, o mais importante foi a Cooperativa dos Plantadores de Cana do Estado de Alagoas, o Coplan. Isso aí eu digo porque na época, quando imagine você pegar uma fábrica há 2 anos parada e fecharmos aí um contrato em outubro e ter que moer essa fábrica em novembro. Nós teríamos 1 mês só para fazer o reparo dessa fábrica, né, e operacionalizá-la. Ou seja, e o recurso? Todos os bancos que nós somos, eles fecharam as portas para a gente. Banco do Nordeste, Banco do Brasil, todos, sem exceção. Não chegou ninguém com recurso para ajudar a Copervales no momento. Isso eu fui particularmente ao Banco do Nordeste, na época era com, se não me engano, Marcos. Fui até com o Álvaro Vasconcelos, que é o secretário de Cultura, mas nós fomos... nós não tivemos êxito em algum recurso para poder fazer o reparo da fábrica para que ela se tornasse operante. O capital é cruel. Mas nessas horas, quando se mais precisa. Qual foi a opção que nós fizemos naquele momento? Os nossos cooperados, que são cooperados do Coplan, o Coplan liberou um pouco de recursos para cada um, e esses recursos eles injetaram lá na indústria. Foi quando a gente teve a condição de, pelo menos, conseguir operacionalizar a fábrica. Mas não é só a indústria. Nós não tínhamos sistema, não tínhamos nada, tinha que organizar toda essa parte administrativa da cooperativa, ou seja, isso foi uma operação de guerra
que eu não desejo ao meu melhor amigo. Mas, graças a Deus, eu acho que Deus foi grande e iluminou a todos nós, aos nossos funcionários, o empenho, ao comprometimento de cada um e a paixão, porque... Valeu o esforço. A perseverança, a nossa paixão é quem leva a você conquistar as coisas e buscar uma alternativa e sair vitorioso, né? Eu acho que isso tudo ajudou. O senhor falava sobre a questão da cotação baixa, da cana, e isso há problemas tanto no mercado interno quanto no mercado internacional. Qual é a realidade hoje? Olha, ainda persiste, os preços estão muito abaixo do custo, vamos dizer assim, o custo de produção muito defasado, né? Mercado, Alagoas, ela ainda é um estado que produz muito açúcar para o mercado internacional. O açúcar nosso, para você ter uma ideia, de 58% do açúcar produzido no estado, 45% é destinado para o mercado internacional. O que é que está acontecendo no mercado internacional? Em tese, era para estar tudo bem, não é? Vendendo para o mercado internacional, mas o que é que está acontecendo lá que tem prejudicado aqui aos produtores? O que aconteceu, eu diria logo aqui, no Brasil. Quando o presidente Lula fez uma propaganda do etanol lá fora, no mundo afora, todos os usineiros, as empresas do setor, achavam que iam dali em diante, iam ser o shake do etanol. O que acontece? O etanol não vingou no mercado internacional. Alguns tratados de Kyoto e outros tantos aí, alguns países importantes não foram signatários desses tratados. Ou seja, o etanol não virou commodity e não teve mercado. Só que, nesse período, o Brasil, praticamente em 15 anos, dobrou a sua produção, na esperança de que realmente nós íamos inundar o mundo com etanol. E olha que já tínhamos no passado um programa, o Proálcool, que seria politicamente correto, isso, não é? Em relação ao combustível. O Proálcool, eu diria que foi aquela crise do petróleo que levou o país a realmente ter o sucesso na implantação do Proálcool. Essa questão já do etanol é levada mais para o lado ambiental, né, onde os países se comprometeram a fazer a mistura na gasolina, né, com isso reduzindo as emissões do gás carbônico. Né? Mas a gente sabe que muitos dos países aí não aderiram, inclusive agora esse acordo de Paris, nós vimos aí o americano saindo do acordo de Paris, que não é bom, e o Brasil também não pode entrar nessa, o Brasil tem que continuar no acordo de Paris. Essa questão ambiental é uma questão que a gente tem que tratar com responsabilidade, e o etanol, o etanol brasileiro, está aí para dar uma contribuição muito forte na questão ambiental, na redução do gás carbônico. Então o setor tem que bater pesado com a equipe econômica do governo Bolsonaro, porque há uma tendência, até bem pouco tempo, tem essas questões relacionadas ao Acordo de Paris, né? E a gente sabe que a Europa, por exemplo, não está nem aí para essa questão do petróleo, até porque você sobreviver dessa fonte energética significa um investimento altíssimo em relação às demais existentes que são alternativas, né? Como a energia eólica, a energia solar, enfim, é um recurso natural que não tem a sua eternidade garantida, né? Então, portanto, o setor está preocupado com essa questão? Está preocupado. Esses dias agora também saiu uma decisão da liberação da produção de etanol na região amazônica. Precisa ter muito cuidado nessas ações. Eu acho que pode até ter alguma indústria na região norte do país, mas naquelas áreas que já tenham sido consolidadas, que não haja nenhum desmatamento para se instalar uma indústria dessa. O Código Florestal ele é muito bom, o nosso código é perfeito. Eu tenho certeza que não vai permitir que você abra novas áreas para instalar uma indústria que vem para salvar o planeta, que é com etanol,
mas desmatando. Isso aí é uma contradição, um contrassenso. É contradição. Pois é. Então, mas assim, o governo deve estar atento a isso, a ministra da Agricultura também, ela sabe perfeitamente da importância da questão ambiental. Será que sabe? Porque a liberação de agrotóxicos é algo assustador se a gente for comparar com outros governos, né? Eu não digo o governo passado, mas todos os outros governos, o que se liberou no governo Bolsonaro é algo assim, não dá para comparar. Eu acho que essas questões tem que ter muito cuidado para a gente não ter problemas na parte de comercialização e de mercado, principalmente no mercado europeu, no mercado asiático e demais mercados. E a gente não pode perder mercado por conta, das vezes, de atitudes impensáveis, vamos dizer assim. Né? Então a gente tem que ter muito equilíbrio, né, para buscar uma produção com sustentabilidade. Que é isso que está na condição de todos os países desenvolvidos. Né? Eles simplesmente boicotam produtos que não tenham esse compromisso ambiental. Verdade. Mas o senhor falava também numa dificuldade em nível internacional. Hoje, como se coloca? Veja, essa questão do nível internacional é com relação ao superávit mundial de açúcar. Né? A Índia, para você ter uma ideia, a produção da Índia é na faixa de 25 milhões de toneladas de açúcar. Só que a Índia, nesses últimos 2 anos, do safra, ela está produzindo uma média de 30 milhões. Ou seja, nós estamos tendo um superávit de açúcar no mercado mundial e isso, logicamente, quando você tem uma oferta maior do que a demanda, a tendência é que os preços caiam, né? É o que ocorreu a nível mundial. Mas essa relação, como fica colocada, por exemplo, em nível de Organização Mundial do Comércio? Há um entendimento sobre essa questão específica? Ah, sim. O Brasil, juntamente com a Austrália, Guatemala, o americano também, entraram com a representação junto ao OMC para que observasse essa questão do subsídio, inclusive, também, que ainda dá aos seus industriais lá na Índia. Pra você ter uma ideia, a Índia hoje ela dá na média de $150 por tonelada. Tá? Justificada, então, não é? Então ela tem um subsídio muito alto, né? E eu acho que esse subsídio, pelo que nós observamos, que o Brasil observou, está fora do que é permitido pela Organização Mundial do Comércio. Esse painel já vai ser aberto lá na OMC e com certeza deverá ter alguma sanção, alguma representação contra a Índia por conta desse subsídio altíssimo que ele fornece lá aos seus industriais. Ou seja, é uma relação ultra desigual, né? Com o restante do planeta, praticamente. É desigual porque você tem um custo de produção acima de 14, 15 cents e você sendo remunerado em 12,5, e isso leva realmente a um fechamento de muitas indústrias, inclusive da própria União Europeia, que faz muito açúcar de beterraba, né? Eles têm um custo alto e também não tem como competir no mercado com um preço tão baixo. Cria um desequilíbrio, não é? Na verdade, nem todos os países podem e a competição fica desigual. Exatamente. Né? E nesse sentido, já tem, como o senhor falou, a OMC já está cuidando dessa questão? Está cuidando dessa questão, mas paralelo a isso, eu acho que alguns acontecimentos que está para vir agora, já a partir de janeiro, por exemplo, o RenovaBio, que é um programa interessante, é um programa muito bem elaborado pelo governo federal. Tá? Esse RenovaBio, ele vai bonificar aquele produtor de etanol que tiver enquadrado nas regras, né, exigências ambientais, tá? E com isso ele vai ter um certificado que chama de CBIOS, que ele vai poder negociar isso em bolsa de valores para poder agregar valor no seu etanol. Esse programa é um programa complexo, são diversas certificadoras que vai fazer esse trabalho junto com as unidades, né? E cada unidade vai ter uma nota por aquilo que ele vamos dizer assim, emitir a menos de gás carbônico na atmosfera. E esse RenovaBio, eu acho que vai ser um passo bom, importante para dar um equilíbrio
Fora isso, nós temos aí a tendência do americano também aumentar a mistura de 10% para 15%, e a Índia também acenando, a Índia não, a China, em colocar 10% da mistura da gasolina. Aí talvez apareça até os shakes do Zé Etanol. Até porque a visita que foi feita ao país e agora a presença, não é, das lideranças políticas da China no Brasil já garantiram, né, o comércio, o livre, e trabalha-se inclusive o livre comércio, né, e isso é a porta aberta para o desenvolvimento em todas as áreas, né, praticamente. Com certeza, isso aí é importante, e o Brasil tem que formar uma aliança forte com esses países, que são países altamente consumidores, né, como a China, né, e é importante que a gente tenha um bom relacionamento com todos. Aliás, o Brasil sempre foi um país que se relacionou bem com todos os países, né. E que continue, né? E que continue, né. Pois é. Pois bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Em 1 minuto, o Frente a Frente está de volta. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Calma, Chico, vai devagar. Você anda nervoso. Nervoso por quê, amigo? Baixaria. O que você fez ontem? O que tá acontecendo? Batendo na mulher de novo. Mas eu te tomei todas, perdi a cabeça, Não tem fiquei esse nervoso. negócio, não tem esse negócio tomei todas. Aqui todo mundo toma e ninguém bate em mulher, só você. Bebida não é desculpa. Onde tem violência, perde a mulher que apanha, os filhos e você. Homem que é homem, não bate. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o presidente da Copervales, Cooperativa dos Produtores Rurais do Vale do Satuba, fornecedor de cana, Túlio Acioli Tenório. Nosso assunto, as perspectivas, os desafios do setor após enfrentar uma quebradeira, a verdadeira quebradeira das usinas há 5 anos aqui no estado, e sobreviveram a essas dificuldades por meio da criação de uma cooperativa e, claro, retomando crédito, colocando empregos na ordem do dia na região da Mata do Estado. Eu pergunto em relação hoje, como está essa relação de investimento, as novas tecnologias, como está Alagoas nesse aspecto, na produção? Olha, na área agrícola, o pessoal tem buscado investir em novas tecnologias, tá? Mas eu volto a dizer o seguinte, o mais importante para o investimento hoje no setor chama-se irrigação. Eu não tenho dúvida disso aí, acho que é a preocupação de todos nós que produzimos aqui no estado. Nós temos que ter um programa muito forte na área de reestruturação do nosso sistema de irrigação do estado de Alagoas para poder buscarmos essa estabilidade de produção. Nós tivemos um ano muito bom de chuva, distribuição pluviométrica, mas... Este ano, se você refere? Agora, esse inverno que passou, sim, foi muito bom. Porém, mas 2018 não foi assim, né? Também, esses dois últimos foram bons, foram. Em 2016 é que tivemos aquela seca que foi terrível, né? Que derrubou muito a produção do estado, né? O estado baixou aí para 13 milhões de toneladas, né? Aí recuperou para 16 e esse ano estão com a estimativa de 18 milhões. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que as usinas estão também, às vezes, descapitalizadas e com a impossibilidade... Não as usinas só, mas os produtores, de investir em reestruturar o seu sistema de irrigação. Eu acho que é um projeto que tem que se trabalhar e ver uma forma de buscar esse sistema, de que forma que nós vamos fazer isso, para voltar a termos uma estabilidade de produção. Porque é muito ruim você plantar, buscar uma produtividade X e por conta do clima, sua produtividade de um ano para o outro cair para 40%, 50% a menos.
Isso é um desastre, né? E aqui no Nordeste a irrigação é imprescindível. Então, eu acho que é um programa de investimento que nós temos que tratar e ser persistente e ver uma forma de fazer com que viabilizar uma forma mais acessível e que seja, não sei de que forma que seria esse recurso, né? Até porque pelas dificuldades que tem do crédito, né, junto ao setor, eu não sei de que forma haveria esse recurso. Mas acho que é um recurso importantíssimo para manter viva a zona da mata, porque a gente sabe que o clima nosso aqui não é igual todos os anos. Né? O clima tem mudado constantemente. Né? Então a gente tem que ter muita atenção nisso aí e buscarmos esse ponto de equilíbrio para mantermos pelo menos uma estabilidade de produção, que a Alagoas volte a produzir pelo menos 25 milhões de toneladas e que mantenha esse nível de emprego na zona da mata ali, sem poder fazer com que os mesmos venham para a capital ou que saiam do próprio estado. Essas dificuldades no crédito para os usineiros em geral se deve especificamente a quê? Há dívidas ainda existentes da crise que passou? Acredito que sim, não só aqui em Alagoas, não. Se você pegar o endividamento do Brasil hoje, chega a mais de 90 bilhões de reais. E isso, eu diria, eu considero que isso aí tem 3 fatores que contribuíram para isso tudo. Primeiro, foi esse aumento de produção, a abertura de novas usinas, né, onde os preços baixaram significativamente pelo excesso de produção. A política do governo também, dos governos passados aí, quando eles reprimiram o preço, seguraram o preço da gasolina, com isso o preço do etanol ficou também baixo, né? E não remunerou o suficiente para que as usinas pudessem ultrapassar. E também você tem um pouco de gestão dentro do próprio setor, né? Mas assim, quando você vê de 444 unidades industriais no setor do Brasil, 90 e tantas, ou quase 30% fechada, parada, alguma coisa está errada. Você não pode dizer que isso tudo seja por gestão. Não. Isso eu particularmente atribuo que um dos fatores foi essa loucura de abrir novas usinas no país por conta, acharem que iam ser grandes produtores de etanol e não vingar. E a outra também pela questão do congelamento do preço da gasolina do governo, principalmente do governo Dilma, onde isso gerou um prejuízo enorme, não só para o produtor de etanol, como também para a própria Petrobras. O senhor falou em gestão, e aí abre um leque, né, na questão da gestão empresarial ou na gestão de pessoas. O que dizer do setor na relação com o trabalhador do campo? Porque o setor sempre foi alvo de críticas por manter condições de trabalho aquém do que preconiza a OIT. E Alagoas não é diferente dos outros estados da federação. Como o senhor avalia essa relação de trabalho hoje, atualmente? Olha, o corte de cana por si só já é um serviço muito pesado, a gente acha, tem consciência disso. O que tem sido feito em prol do trabalhador é dando todas as condições necessárias para que o mesmo tenha uma condição melhor de trabalho, né? Então hoje você tem, o Ministério ele é bastante ativo, o Ministério do Trabalho na questão, eles fiscalizam constantemente, nós mesmos da cooperativa fomos fiscalizados várias vezes, no tocante ao transporte pessoal, a questão dos acampamentos de alimentação, né, os horários, né? Então, nesse tocante aí, eu acho que as usinas estão... Se adequaram às normas. Se adequaram às normas, tá? E principalmente os recolhimentos das suas obrigações trabalhistas, né? Que graças a Deus a Copervalis hoje ela está em dias com tudo, tanto as obrigações trabalhistas, fiscal, do que você imagina. O que é contraditório é que na crise o setor se adequou melhor do que na época em que estava em alta, não é? Quando a produção batia os recordes ano após ano. Não é? O que se deve? Essa é outra contradição, não é, que se coloca. Olha, eu não... É um entendimento... Eu não sei, porque às vezes quando você está
num setor ou numa empresa qualquer que não seja do próprio setor, que vai bem, a tendência é de você querer reinvestir e aumentar a sua empresa, a sua capacidade né, de produzir. Talvez isso tenha sido também um fator para descapitalizar aqueles que se teria como guardar um pouco desse recurso, prevendo alguma crise, né? Mas o ser humano, ele quer produzir cada vez mais, quer crescer. Mas não pode ser em detrimento do humano, não é? Não, aí não. Mas assim, e com isso, acho que gerou essa descapitalização, né, o endividamento, né, o pessoal querendo buscar sempre alguma coisa a mais, mas aí temos exemplo aqui no estado que serve, que eu posso dizer aqui, que é um exemplo, Dr. Luiz Antônio da usina Serra Grande. Né? Dr. Luiz Antônio é um empresário bem sucedido e numa região muito difícil. Ele sabe das dificuldades porque ele passa, mas o Dr. Luiz Antônio tem conseguido, né, com todas essas dificuldades, ultrapassar, né, esses momentos. E Dr. Luiz Antônio, ele é corretíssimo em tudo, em dia as suas contas, né, e numa região muito difícil. Inclusive, foi a ele Qual que... a região? É a região de São José das Lajes, aquela região lá, né? A usina Serra Grande, né? Mas assim, eu inclusive, quando começamos a operar a usina, eu fui me aconselhar com ele, né? Pela experiência e pela vivência que ele tem e que é um exemplo para todos nós. Eu diria não só o doutor Luiz Antônio, mas também você tem o Grupo Maranhão também, que são pessoas que vivem lá ainda... convive com a região também difícil, que estão sobrevivendo, né? Tem um grupo Coruripe que também se organizou, né? O grupo Carlira, né? Sim. Então, esse pessoal tem tentado, vamos dizer, manter uma relação e ter uma relação correta. Sem dúvida. Bem, diante do que a gente já falou, quais são as expectativas para a safra 2019, 2020 e para o setor como um todo? Olha, a expectativa é que a gente tenha realmente um incremento de produção. Nós fizemos 16 milhões do estado de toneladas de cana e estamos aí pensando em 18 milhões. E especificamente, se eu falar da cooperativa a nossa cooperativa, para você ter uma ideia, quando nós iniciamos em 2015, ela fez 470 mil, em 2016 ela foi para 670, quando veio aquela seca de 2016 nós caímos para 530, ano passado nós voltamos para 814 mil e esse ano nós devemos chegar a 900 mil. Então eu acho assim, as usinas estão voltando a investir no campo, no plantio, né? E mantendo o homem no campo. E mantendo também, o homem né? no campo, isso é muito importante. E eu fico triste quando eu vejo uma notícia que uma usina fechou. Isso é muito ruim para a região, para o desemprego, para os fornecedores, né? Para o comércio. Isso a economia local e estadual, não é? Afeta do município muito, e do estado como um todo. Sem dúvida nenhuma, isso é muito ruim. E a gente torce que esse setor realmente ele possa se revigorar cada vez mais. E com certeza, ele tendo condição de revigorar, o funcionário vai ter uma condição melhor de salário, de tudo. E o próprio produtor também vai ter uma condição melhor. É difícil, a situação ainda é muito difícil, mas acredito que com perseverança, com trabalho, com amor, paixão, eu digo sempre o seguinte, a cana está no DNA nosso, né? Então isso faz com que a gente consiga superar todos esses obstáculos que vai surgindo. E por conta disso é que a cooperativa está aí, está crescendo, é um nome consolidado no mercado, não só no mercado interno, mas no mercado externo também, né? E eu torço para que todas as outras unidades elas consigam realmente também ultrapassar com êxito esses momentos difíceis que nós passamos. Acredito que o próximo safra será uma safra de preços, ainda vamos ter talvez alguma reação já nessa safra, a partir de janeiro, acredito que vai acontecer isso, mas em 2020, 2021 eu tenho certeza que os preços, por conta já de um levantamento de déficit de açúcar no mundo, nós vamos ter um preço que seja mais remuneratório para o setor. Mais adequado à realidade da produção. Isso. Bem,
Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim e eu agradeço aqui a sua participação, Sr. Túlio Tenório, e sucesso na condução da Coopervales aí na Cooperativa dos Produtores Rurais do Vale do Satuba. Eu agradeço mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Nós aqui agradecemos e fica aqui o convite a vocês conhecerem a nossa cooperativa para ter uma visão melhor do projeto. Muito obrigado a todos. Muito bem, obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.